talvez. O título é O Método da Dúvida, que é uma coisa que nós andamos todos. Ouço dizer que estamos a viver um tempo de grandes transformações, um tempo de grandes perigos e de um futuro incerto, quer no plano do planeta, quer no plano da nossa própria vida. Será? Mas em todos os tempos sempre existiram grandes crises e grandes dúvidas sobre o futuro. Crises em povos inteiros foram trucidados ou mesmo desapareceram. A diferença é que hoje tudo acontece mais depressa. Assim, é em tempos como este que se justifica manter a cabeça fria e fazer as escolhas que o tempo justifica e pensar. Pensar que o tempo coletivo é feito de escolhas individuais, de cada um de nós, tendo certamente presente os perigos, mas também as melhores soluções, não as ideias, mas as possíveis, não as melhores soluções, não as ideais, mas as possíveis em cada momento. Em todos os tempos existiram dúvidas e receios, em que o mal parece dominar as nossas vidas, mas sempre existiu um amanhã, que sempre foi o resultado da ação dos homens e das mulheres de boa vontade que lutaram e venceram as crises e construíram, em todos os tempos, um futuro melhor daquilo que havia antes. Para todos, e não apenas para alguns. O perigo maior do nosso tempo é a irracionalidade. É a promoção de algo, ideias ou obras, que jogam contra o interesse geral. É ser influenciado e pensar em função das máquinas da desinformação, promotoras da ignorância e do desleixo do pensamento organizado e contra a razão. Neste ano que mal começou, os meios de comunicação estão fixados nas decisões, obras e perigos resultantes da eleição de Donald Trump como presidente do país que nos habituámos a admirar ou a odiar pelas boas ou pelas más razões, os Estados Unidos. Todavia, isso é apenas um sopro na história da humanidade, ainda que possa impactar, como agora se diz, a história das nossas vidas. Mas há tanta outra coisa diferente a acontecer neste momento no nosso planeta que terão maior importância no futuro. Porque então esta fixação? Quantas descobertas científicas que vão melhorar a vida de todos nós, que estamos a viver mais tempo do que alguma vez antes, quantas novas organizações que procuram o bem público, quantas nações estão a melhorar a vida dos seus povos, quantos exemplos de obras sublimes estarão neste exato momento a serem pensadas, escritas e ouvidas. Dito isto, não ignoro que os perigos da irracionalidade coletiva, não ignoro os perigos, mas defendo, através da história da razão pura, que sempre sobreviveu em presença da irracionalidade, ainda que não desvalorize o poder das suas máquinas. Novamente, pensemos no que pode ser melhor para o nosso futuro. Democracia ou ditadura? Liberdade ou coação? Criatividade ou máquinas de pensamento único? A família ou o indivíduo? A paz ou a guerra? Com boas ou más razões, o que pode justificar no nosso tempo os fazedores de guerras? O que justifica fazer hoje aquilo que temos a obrigação de saber a história condena? Sobre o conhecimento, são outras questões. Saber e conhecimento são outras questões mágicas que fazem a diferença. Questões que não se esgotam na escola como ela existe. Escola que fornece os conhecimentos e ignora os comportamentos. A diferença entre o bem e o mal. O chegar a horas e o respeito mútuo ou a indiferença perante os outros. Uma escola que é feita para o trabalho, o que é necessário, mas ignora a compreensão da história dos povos, a história da inteligência na história da nossa vida coletiva. No futuro do planeta, já não basta saber ler e escrever, ou construir edifícios que não caem com as tempestades. É preciso ter muito claro na cabeça a diferença entre o bem e o mal, o que nos faz ser seres humanos civilizados
ou fazedores de turbas irracionais num qualquer jogo de futebol ou em ataques ao Capitólio nos Estados Unidos ou à sede do governo em Brasília. Mesmo os animais chamados irracionais são frequentemente mais racionais que muitos seres humanos, porventura licenciados. O que coloca a grande questão, a questão de que escola ter. Há anos que chama a atenção para a realidade que não basta a família, precisamos da escola. Principalmente durante os primeiros anos de vida, quando o que se aprende tem maior probabilidade de perdurar, porque quando somos velhos recordamos principalmente as histórias e os acontecimentos da nossa juventude. Penso nisso quando penso que pode ter justificado... Não, penso nisso quando penso que pode ter justificado a eleição de Donald Trump, ainda que saiba que não faltam outras justificações. Mas esta é apenas a minha. E pronto, gastei o tempo. Não, está dentro do... Bom, então, você quer que eu fale de democracia? Uma entrada apenas para estimular. Portugal é uma democracia frouxa, tosca. Verdadeiramente eu digo que não somos uma democracia. A razão principal está naquilo que você falou e que espera que eu fale, presumo, que é as leis eleitorais. Eu tenho uma filha na Irlanda, aliás, estão todos por lá, filhos e netos, por lá pelo mundo, não necessariamente pelo e na Irlanda é uma coisa muito simples, as pessoas candidatam-se, põem os seus, cada pessoa tem um cartaz na rua e todos eles dizem a mesma coisa, todos os cartazes, ponha-me em primeiro, porque os cidadãos podem votar em 6, ou 5 ou 10 candidatos de acordo com o distrito e põem-nos pela ordem que querem. Põem o Sr. Joaquim em primeiro, ou em 10º, ou em 3º. Ou seja, só são eleitos aqueles que mais pessoas escolhem. Com a vantagem de que, passado 4 anos, cada um deles que não se portou bem, de acordo com a vontade do eleitor, fica em 10º, ou não fica de todo. Ou seja, não é eleito. Ora, em Portugal, como sabemos, os deputados são escolhidos não por nós. Eu fui deputado e quando fui eleito, avisei os eleitores do Distrito de Leiria que eles não tinham nada a ver com a minha eleição. Quem tinha a ver era o Eugênio Terres, na altura. Foi ele que me escolheu e eu fui eleito. Portanto, os eleitores não tinham nada a ver com isso. Ou seja, os dirigentes partidários, quase sempre o chefe, não é? Escolhem os deputados, propõem-os, as pessoas votam no partido, quase sempre da mesma forma que votam no Sporting, ou no Benfica, ou no Porto, para a vida. Aliás, as sondagens agora mostram isso. E pronto, e aqueles deputados lá vão cumprir a sua missão. E qual é a sua missão? Bom, é serem subservientes ao chefe que os escolheu. Porque é evidente que se começam a levantar muito cabelo, eu fui talvez daqueles que levantei algum cabelo, bom, nunca seria reeleito, mais ou menos. Estava a perturbar a paz da Assembleia da República. E, portanto, depois, esses que estão no Parlamento não fiscalizam o governo. Os acontecimentos todos muito importantes que o país viveu, desde o Sócrates ao homem do BES, todos esses acontecimentos, nenhum deles passou pelo Parlamento, nenhum deles houve um inquérito. Faz inquéritos para as brasileiras, meninas brasileiras, mas não para coisas sérias. Portanto, porquê? Bom, porque as pessoas que lá estão para proteger o chefe, ou os chefes, e não para proteger ou defender os interesses do povo. Portanto, isto não é uma democracia. E de cada vez que os cidadãos pedem uma alteração das leis eleitorais, como já aconteceu há coisa de 2 ou 3 anos, por mérito
não me lembro o nome, para nomes são uma desgraça, por mérito de algumas pessoas, os partidos, claro que não votaram as leis, e a última coisa que os partidos querem ouvir é a reforma das leis eleitorais. Porquê? Porque deixariam de ter poder. Ora, isto, e com isto termino, faz com que depois os escolhidos do chefe escolhem os subchefes, todos numa cadeia que cada vez é pior. Porque a seguir ao 25 de Abril ainda havia umas pessoas que tinham nome, reputação e tal, e foram escolhidos para serem deputados, e depois escolhiam outras pessoas com alguma competência para os lugares. Mas isso veio pouco a pouco a degradar-se por força deste sistema que eu tentei resumir. Pronto, é isto. Muito obrigado. Okay. Obrigado. Se endereçou, de facto, alguma das questões. Paulo, quer... Muito bem. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quem ainda não cumprimentei pessoalmente, é um gosto estar aqui ao lado do Henrique, pessoa que eu muito admiro, aprecio, como ele sabe, e obrigado ao Rui por me ter convidado para esta tertúlia, para este debate. E eu vou começar exatamente vou iniciar com o final das palavras do Henrique. De facto, os partidos tomaram conta disto, e talvez hoje eu vou... que faço vai ser sobre Portugal, portanto, não vou fazer qualquer análise para além de Badajoz, vou falar só de Portugal. O primeiro grande defeito, o pecado mortal, se quiserem, numa lógica dos 7 pecados mortais da democracia portuguesa, que era de facto uma democracia muito, muito, muito imperfeita, mas não é uma ditadura, apesar de tudo, é a partidocracia. Nós temos uma democracia que é dominada pelos partidos que tomaram, digamos, o poder logo a seguir à Revolução, já lá vão 50 anos. Esses partidos criaram máquinas de poder que dominam tudo muito para além do que deveriam dominar. Os partidos, à partida, para essa redundância, deveriam ser estruturas que, sob uma base ideológica e com um programa, candidatassem pessoas para o exercício do governo, para o exercício parlamentar, para as autarquias, mas os partidos deviam, digamos, ocupar apenas os lugares políticos. Ora, o que acontece em Portugal é que não é assim. Os partidos não ocupam apenas os lugares de governo e os seus assessores, o que é perfeitamente legítimo. O problema é que em Portugal, até para escolher o diretor clínico do Hospital de Mirandela, acaba por haver uma lógica partidária, por cada haver um do PS que quer ser diretor clínico do Hospital de Mirandela e um do PSD que também quer ser diretor clínico do Hospital de Mirandela. E estou a dizer isto dito aqui parece absurdo, mas é neste absurdo que nós vivemos permanentemente. Ou seja, a partidocracia está a consumir e a dominar e a destruir a própria democracia. Eu dou este exemplo, enfim, como se podia falar das escolas, etc., de todo um conjunto de organizações em que se sente a escolha partidária, o que é, no meu ponto de vista, completamente perverso para a democracia. E depois, há entidades que são mais visíveis, outras são menos visíveis, mas o nosso cotidiano é enxameado por uma presença partidária muito para além do que a saúde democrática o permite. Nós vemos que a entidade reguladora para a comunicação social, que devia ser um conjunto de pessoas preocupadas com a comunicação social, tem lá quem a representar, digamos, a liberdade de expressão, membros dos partidos. Vemos que o Tribunal Constitucional, que devia ser um tribunal, enfim, com pessoas que deviam fazer uma análise da legislação face à Constituição, é um tribunal de partidos. Os sindicatos, que deviam ser entidades que deveriam defender os trabalhadores, são dominados pelos partidos. Aliás, é aquele absurdo até que nós vemos muito em Portugal, que normalmente há mais greves ou menos greves, não em função dos trabalhadores estarem melhor ou pior, mas em função de quem está no governo. Portanto, isto é completamente absurdo, do meu ponto de vista, numa perspectiva democrática. Bom, e depois acontece algo em Portugal que nós já nem nos apercebemos, mas que, digamos, enxameia o nosso cotidiano, que é nos próprios canais de televisão. Nós vemos os comentários sobre os debates parlamentares feitos por quem? Por comentadores? Não, feitos pelos atores. Imaginem o que era numa peça de teatro. Os atores atuavam e no fim vinham fazer a crítica. Pois aqui em Portugal é assim que acontece. Nós ligamos a televisão hoje à noite, nos vários canais informativos, e quem é que vai estar a comentar o debate parlamentar da manhã? As pessoas que intervieram no debate. E assim, isto não acontece em Espanha, não acontece em França, não acontece na Noruega, não acontece em mais lado nenhum. Porquê? Porque os partidos capturaram também os médias. E onde reparar que há uma especificidade também muito portuguesa, que é
em todos os sítios onde nós circulemos, rotundas ou avenidas, há sempre publicidade partidária. Haja ou não haja eleições. Nos outros partidos não é assim. Em Paris não acontece, aliás, aqui em Lisboa, no Porto, etc. Qualquer avenida, nós vemos um cartaz do Dr. Ventura que é mudar de Portugal. Do PS que diz que as pensões aumentaram por causa do PS. Do PSD a falar do IRS jovem. E, portanto, eles capturaram o próprio espaço público. E conseguem, inclusivamente, criar esta publicidade ambiental, este problema ambiental, mas esta publicidade até visual, porque capturaram todas as facetas da vida de Portugal. E por isso esse, para mim, é um dos maiores pecados mortais da nossa democracia. Depois há um segundo que também tem a ver com isto, aliás, eles estão todos conectos, estes pecados, que é nós temos organizações a mais. Muitas das vezes para dar lugar às pessoas dos partidos. Nós temos órgãos que para mim são completamente inúteis, enfim, respeitando quem não pensa como eu, como é evidente, mas temos um Conselho de Estado que serve para aconselhar o Presidente, que verdadeiramente não serve para nada. Temos um Comitê Económico e Social que serve para um conjunto de corporações defenderem os seus interesses, as IPSS, os sindicatos, etc, etc. No fundo, o Conselho Económico e Social é uma Câmara Corporativa, e o Tribunal Constitucional e o Comitê Económico e Social têm inclusivamente, o Conselho Económico e Social, desculpa, têm inclusivamente dignidade constitucional, vem da Constituição, e depois temos um conjunto de estruturas que só não acabaram por causa dos partidos. Por exemplo, as comissões de coordenação regional. No tempo do Miguel Relvas, ainda no governo, penso que do Durão Barroso, a ideia, na altura, era criar as comunidades intermunicipais. E, portanto, as comunidades intermunicipais que existem vieram para substituir as CCRs. Então, o que aconteceu? As comunidades intermunicipais constituíram-se, criaram corpos técnicos e as CCRs estão lá na mesma. Portanto, umas ou outras estão a mais. E no meu ponto de vista, se hoje acabassem as comissões de coordenação regional, ninguém perguntava por elas, ninguém telefonava. Aliás, chega a ser aflitivo ver o que eu acompanho mais a do Norte, porque vivo no Porto, eles inventam coisas para justificar a sua própria existência. Durante muito tempo foram entidades para distribuir fundos europeus, depois havia uma fase em que não havia fundos, eles não sabiam o que andavam a fazer, e agora degladiam-se entre as CCRs e as CIMs para ver quem é que trata do fundo A ou do fundo B, em termos estratégicos. É assim, é claro que na prática cada um dos técnicos que está a desenvolver o seu trabalho está a fazer um trabalho útil, não tem culpa nenhuma disto. Mas no plano estratégico há algumas que estão claramente aqui a mais. E depois há outras entidades que também continuam, muitas vezes por razões partidárias, muitas vezes por outras razões, como sejam, por exemplo, as embaixadas que nós temos nos países da União Europeia, que neste momento não servem rigorosamente para nada. Neste momento, dentro da União Europeia, a embaixada em França é uma casa de férias, enfim, para membros do governo que vão lá passar fins de semana ou outra coisa qualquer, porque, do meu ponto de vista, são completamente inúteis, até porque as relações comerciais dentro da União Europeia não carecem de apoio, porque há livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, como sabemos. E depois a relação política entre os países da União Europeia faz-se no Conselho Europeu, ou seja, a embaixada é inútil, não só aqui, mas noutros locais. Um terceiro aspecto que eu gostava de focar, e quando refletia no que vinha aqui falar, tem a ver com a seriedade em geral na política. Não só apenas com os problemas de corrupção, que obviamente há um problema, mais um pecado capital, que é a captura da política pelos negócios. Enfim, nós vemos os fenómenos de portas giratórias são de tal ordem que, neste momento, as grandes estruturas de Portugal, vou só dar 2 ou 3 exemplos, senão lá iam os meus minutos todos, mas nós termos a presidente da ANA dos aeroportos, alguém como José Luís Arnaud, que é claramente alguém que vem da política e continua na política. Ter a presidente da EDP, alguém como Lobo Xavier, que veio da política e continua na política. Ter na Motengil, que é o grande conglomerado de obras públicas em Portugal e não só, e que hoje, inclusivamente, depende de capitais já angolanos e chineses e por aí, alguém como Seixas da Costa, como foi o caso de Jorge Coelho, já falecido. Portanto, estes atores políticos, que pela via das portas giratórias passaram da política para as empresas, das empresas para a política, e no fundo estão sempre, é que normalmente nós falamos muitas vezes dos conflitos de interesses. Aqui nem há conflito nenhum. Vale o interesse privado porque o público nem chega a dirimir-se em qualquer conflito. E, portanto, esta captura é grave, mas o próprio sistema, à partida, também é um sistema um pouco sério, até ao nível da seriedade fiscal. Enfim,
A maioria das pessoas que estão aqui já refletiram sobre isso e, portanto, eu vou ser muito telegráfico, mas nós, mesmo no sistema fiscal, da forma como são cobrados os impostos e como são gastos os dinheiros do Orçamento de Estado, tudo é, ou quase tudo é, fraudulento. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes, a fraude fiscal em Portugal é o sistema fiscal. A própria fraude é o sistema. Nós temos uma Constituição que nos diz, no seu artigo 104, que nos impostos sobre consumo deve ser particularmente onerados os consumos de luxo. Mas se eu hoje dormisse aqui em Lisboa, no Hotel 5 Estrelas, iria ser tributado em IVA a 6%. Mas comprar um material escolar para os meus filhos é tributado a 23%. E para pagar a eletricidade na casa, até dos pobres, também é tributada a eletricidade a 23%. E, portanto, isto é imoral, é ilegal e é inconstitucional. Mas não fiquemos só por aqui. Qualquer um de nós, penso que a maioria dos presentes que tenham uma casa, pagará IMI da sua casa, qualquer que seja a casa, nem que seja um T0 pequenino e humilde, paga IMI. Mas quem tem um aeroporto, não paga IMI. E não paga IMI não é só nas pistas. Não paga IMI, passa publicidade no McDonald's, Starbucks, etc. Porque um aeroporto tem a parte dominial, digamos que até os aviões e a sua parte, mas tem também a parte patrimonial, que são edifícios iguais aos outros. E assim, um McDonald's que esteja dentro de um aeroporto, não paga IMI. O McDonald's que esteja no sítio qualquer paga IMI. Isto porquê? Porque os donos dos aeroportos têm... Sabem porque é que no aeroporto do Porto estão isentos de IMI? O que diz o despacho é uma isenção subjetiva. É a palavra que eles utilizam para isentar o aeroporto do Porto do pagamento de IMI. Portanto, quando tudo isto acontece, é o próprio sistema que é na origem fraudulento. Estou a falar da coleta e das receitas. Mas se formos ver a despesa, enfim, Henrique dizia há pouco que já foi deputado, e cada vez que é aprovado um orçamento no Parlamento, as próprias despesas são despesas que não estão bem esclarecidas. Eu sobre isto gostaria de falar os meus 10 minutos, mas vou-lhes só dar um exemplo. A primeira despesa orçamental em Portugal é o Ministério da Saúde. Despesas de saúde, 15 mil milhões. A segunda despesa não é nem educação, nem polícia, nem nada. A segunda despesa chama-se uma rúbrica despesas excepcionais. Despesas excepcionais é o segundo ministério, digamos que é o Ministério Fantasma, ou Fantasmagórico, se quiserem, em que se gastam 13 mil milhões de euros, quase tanto como em saúde, em despesas excepcionais que são o quê? São essencialmente aumentos de capital em empresas que ninguém conhece quais são, empréstimos de médio e longo prazo para outras entidades que também não são comumente conhecidas, mas que eu lhes posso dizer. À conta destes empréstimos de médio e longo prazo, onde vai a segunda maior despesa do Estado, neste momento o maior devedor ao Estado português, chama-se Par Valoren. Empresa que já devem ter ouvido a maioria falar. A Par Valoren é um cemitério dos ativos tóxicos da corrupção no BPN, na Caixa, no Banif, etc, etc. E, portanto, é ali que são parqueados os ativos tóxicos. Depois são compensados com empréstimos do Estado à Par Valoren, que, em boa verdade, não são empréstimos porque jamais serão devolvidos. Portanto, são doações que o povo português faz para pagar corrupção do passado. É porque, assim, o BPN, cujos ativos tóxicos estão depositados na Par Valoren, foi nacionalizado em 2008. Já vão quase 20 anos. Sabem quanto é que nós, dos 2 últimos anos, 23 e 24, pagámos para a Par Valoren 1.400 milhões de euros. 1.400 milhões de euros. Portanto, a lógica fiscal e a lógica orçamental é também um dos grandes pecados. Vou acabar nos próximos 3 minutos, porque já estou a estudar o meu tempo, e vou à questão do sistema eleitoral que o Rui nos desafiou a falar. Para suprir todas estas falhas, nós não precisamos de uma revolução. Eu sou um reformista, eu acredito que as revoluções resolvam nada. Mas é preciso tomar uma série de medidas incrementais que levam a que os políticos tenham que se preocupar mais com os problemas dos cidadãos, o que também não acontece, é mais um bocado mortal. Onde reparar que há sempre um grande divórcio entre aquilo que preocupa a vida da política e aquilo que preocupa a vida dos cidadãos. Não é por acaso que todos nós, vivamos onde vivemos,
temos normalmente preocupações com o espaço público, com a limpeza, com a segurança até das pessoas não caírem na calçada, o que acontece hoje muito em Lisboa, com a calçada portuguesa, as pessoas com mais idade passam a vida a cair, e a maioria da malta da política não se preocupa com isso. Nem sequer está na agenda política. Apesar de ser um problema dos cidadãos, não está na agenda política. Dou-lhes um exemplo bem mais visível e mais triste, que é o crime mais, digamos, em que há mais queixas em Portugal, são crimes de violência doméstica. E nós não vemos nunca debates sobre questões de violência doméstica. Vemos muitas notícias sobre violência doméstica, diariamente e cotidianamente nos jornais, mas o nosso Parlamento é incapaz de fazer um debate sobre a violência doméstica e sobre medidas para mitigar o fenómeno. É sempre mais fácil todos, enfim, fazem os comentários, a justiça, os procuradores, e depois o procurador que mandou para casa o indivíduo que tinha batido na mulher, etc. Mas nada disto é discutido politicamente como deveria ser. E por isso, há aqui uma necessidade grande, do meu ponto de vista, de fazer, de resolver este divórcio que há entre a classe política e os problemas dos cidadãos, e só se consegue fazer através da aproximação entre eleitores e eleitos, e por isso tem que haver, do meu ponto de vista, uma reforma do sistema eleitoral rápida, muito rápida, que leve a que essa aproximação a nível nacional reflita algumas das vantagens que já se verificaram a nível local. As autarquias, desde que há possibilidade de haver eleitos independentes nos mais diversos concelhos, beneficiaram bastante. Nós normalmente, quando pensamos no eleito independente, pensa-se no Rui Moreira no Porto e tal, mas isso é coisa mais mediática. Mas o mais importante é que há muitas freguesias neste país, onde estava lá gente do PS e do PSD, que passaram a ser dirigidas por presidentes de junta independentes e passaram a funcionar muito melhor. Isto funciona tanto melhor quanto mais pequeno acaba por ser o universo. Por isso, acho que era muito importante transferir este ativo, esta parte positiva, para a vida nacional, e só se consegue de uma forma que é através de círculos uninominais. Nós não vamos fazer aqui um debate técnico sobre sistemas eleitorais, não seria descabido, mas tem que haver, ou seja, em sistemas maioritários como o inglês, ou em sistemas proporcionais como o francês, tem que haver uma proximidade entre os eleitores e eleitos, aliás o Henrique referia isso também muito bem, em que cada um de nós saiba qual é o seu deputado. Enfim, nós estamos aqui numa tertúlia de gente informada e conhecedora e preocupada, e nenhum de nós sabe dizer qual é o seu deputado. Eu não sei. É claro que depois uns conhecem ministros, outros conhecem deputados, outros não conhecem ninguém, mas nenhum sabe quem é o deputado a que se deve dirigir. E todos nós sabemos quem é o nosso presidente de junta. E, portanto, esse aspecto de transferir para a democracia local, para a democracia nacional, algumas virtudes que já se sentem na democracia local, é muito importante. É evidente que a própria democracia local ainda tem que dar muitos saltos. Última nota que eu gostava de dar, ainda se me derem 2 minutos, eu selecionei 7 pecados mortais, porque os pecados mortais são 7, se fossem 10 também tinha. Portanto, tantos quantos. Há uma questão que é mais de regime e de sistema que eu acho preocupante em Portugal, e que é, nós vivemos uma democracia muito frágil, mas não temos um aspecto central na democracia, que é a verdadeira separação de poderes. Portanto, a separação de poderes, executivo, legislativo, judicial, proveniente do novo regime, da Revolução Francesa, em Portugal não se sente. Porquê? Volto ao primeiro ponto. Porque como os partidos mandam em tudo, o chefe do partido manda no poder executivo, quando está no governo, o que faz sentido. Só que o Parlamento devia fiscalizar a ação do governo, mas em Portugal é o governo que condiciona o Parlamento. Porquê? Como o chefe do governo também é chefe do partido, a bancada do partido é um rebanho de gente que está ali para apoiar a ação do governo, ou se for da oposição, para votar contra. Ou seja, é o mesmo líder do governo, por ser líder do partido, controla completamente a bancada. E, portanto, o efeito do poder legislativo a controlar o poder executivo em Portugal não existe. Com a agravante que o próprio poder judicial em Portugal depende, e aliás a atual ministra disse com clareza há menos de um mês na abertura do ano judicial, que é quem define como é que funciona a área judicial é o governo. Porque desde logo a justiça não tem autonomia financeira e, portanto, os tribunais só funcionam bem
se o governo lhes fizer o favor de lhes dar dinheiro, e portanto não é um poder verdadeiramente independente. Portanto, aquilo que acontece, que aparece na Constituição e que a Constituição predetermina da separação e interdependência dos poderes, é a expressão que lá vem, em Portugal efetivamente não existe, porque o chefe do partido que ganha as eleições manda no governo, manda no Parlamento e manda na Justiça. Bom, e depois é evidente que isto dá origem a um conjunto de incongruências de funcionamento que decorrem deste facto. Nós temos em Portugal situações em que, por vontade dos governos, determinado tipo de legislação, sobretudo aquela que tem mais a ver com dinheiro, urbanismo, ordenamento do território, aliás temos um exemplo recente que é esta triste lei dos solos, portanto, uma trafolhice ignóbil, que foi, aliás, aprovada há pouco tempo. Aliás, não foi reprovada no Parlamento aqui há dias. Esse tipo de legislação normalmente vem de sociedades de advogados. E, portanto, temos sociedades de advogados que fazem as leis e que depois litigam nos tribunais com as leis que eles próprios fizeram, conhecendo eles as fragilidades das leis. Portanto, já as fazem com os alçapões necessários para depois beneficiarem os seus clientes. Isto é perverso. Portanto, vendem a legislação ao Estado português e depois aos privados vendem as falhas da legislação que eles próprios lá introduziram. Estas entidades intervêm simultaneamente no Poder Legislativo e no Poder Judicial. De onde é que nasce esta incongruência? De todo um sistema em que não há a tal interdependência de poderes. Isso também tem que ser resolvido. Para concluir, isto resolve-se tudo de um dia para o outro? Acho que não. Resolve-se com uma revolução? Também não. Mas tem que haver aqui um processo incremental em que algumas destas medidas comecem a ser aplicadas e tem que haver coragem para que elas sejam efetivamente, eu falei de casos completamente diferentes, mas é sim, com líderes partidários decentes e que pensem no interesse nacional e no futuro, seria muito fácil uma sessão do Parlamento acabar com as CIMs ou com as CCRs, da outra sessão do Parlamento encontrar medidas para mitigar os problemas de violência doméstica e assim sucessivamente. Eu acho que cada uma destas medidas, cada uma delas é fácil se houver coragem política para combater os grupos que ganham com toda esta desgraça, porque em Portugal temos sempre esse problema. Quando há uma desgraça qualquer que se eterniza e em cima dessa desgraça se montam um conjunto de esquemas, de interesses e de fatores menos saudáveis, depois é mais difícil encontrar a cura, quando muitas vezes a cura já é pior que a própria doença. Muito obrigado. Obrigado. Vou pôr circular um papel para me facilitar aqui a vida nos debates. Quem quiser intervir, meta só o nome, está bem? E depois, para não escapar ninguém. Mas meta depois o vosso nome, se quiserem. Querem intervir, não? Então, se quiserem, podem pôr o vosso nome. Eu vou fazer já umas intervenções com perguntas e comentários a ambos. E no contexto daquilo que disseram. Bom, a primeira questão. A pergunta é quem é que quer a reforma das leis eleitorais? Porque aparentemente esta questão não está de facto na agenda política, nem sequer mediática, nem dos cidadãos, nem dos partidos. Os partidos em particular parecem não estar de todo interessados em encetar e abrir este debate. Aparentemente todos estão contentes com o sistema. Obviamente que o estão, porque eles vivem no sistema e isto depende do sistema. Mas a questão é, de onde é que virá este impulso para a reforma? Dos partidos? Dos cidadãos? De onde? Qual é que é a vossa opinião? Partidocracia é uma questão muito interessante. O Henrique falou de uma coisa que é o voto preferencial. A pessoa ordena a sua preferência. Isto é uma forma de quebrar a partidocracia. Os partidos, os diretórios partidários, deixam de ter controle sobre quem é de facto eleito. Porque dos 200 candidatos, não elegem 200. Mas o voto preferencial resolvia e quebrava esse monopólio. Qual é que é a opinião do voto preferencial? O Paulo que falou nisso. Primárias. Primárias têm muitas vantagens, muitas desvantagens. Na América, o sistema é usado, mas também é verdade que na América o sistema elegeu Trump. Portanto, parece ter defeitos. Mas qual é que é a vossa opinião sobre as primárias? Porque é uma outra forma de quebrar o monopólio dos partidos e dos diretórios partidários sobre a composição do Parlamento. Primárias boas, más, defeitos. E uma questão muito interessante para mim, que é algo que temos trabalhado muito no movimento, que é a questão da responsividade, e sim a palavra existe, vou confirmar, e a representação social dos deputados. Bom, eu já faço testes aos deputados há alguns anos, confesso. Alguns já devem ter descoberto. O primeiro teste que eu fiz foi em 2000 e enviei uma mensagem para cada deputado do Parlamento português. Houve uma resposta do Basílio Horta, que na altura ainda era do CDS. Uma resposta em 230.
Foram feitos mais testes, já dentro do MDP, há coisa de 2 anos, e houve bem umas 10 respostas. Foi feito um teste recentemente, depois saiu um artigo, acho que foi um observador sobre isso, em que responderam, acho que foi 18 deputados em 230. Algo está muito errado. Porque um sistema que tem uma caixa de correio, que recebe um e-mail, e eles recebem os e-mails, que eu confirmei isso, e depois não respondem às pessoas que fazem perguntas concretas, específicas, é estranho. E a pergunta é, e outra questão também é intrigante, qual é que é a representação social e profissional dos deputados? O Henrique foi minoria, de certeza, porque uma parte do Parlamento é composta por juristas ou académicos. Não há quase ninguém de outras profissões. Por exemplo, de informática, que é a minha área profissional, não há nenhum. É esquisito. Da medicina, acho que há 2 ou 3. Mas não há claramente uma representação social no Parlamento. A questão é como é que se quebra isto. Primárias? Por preferencial? Qual é que é a vossa opinião? E era só isto. Portanto, a folha está a percorrer. Já todos quiserem outra vez, já fecharam. Obrigado. Se quiserem, são 5 pessoas. Se calhar é melhor responderem em blocos de 2, porque assim também assim pode-se responder entre todos. Portanto, João Chaves. Já agora, Rui, desculpa, Sim. eu sou o último, mas queria só fazer um comentário, porque já há bocadinho falaram na questão dos partidos não querem mudança. É assim, estejam a dizer que os partidos são o PS e o PSD, a verdade é que eles querem. Neste momento, há 4 projetos de lei para reformar as leis eleitorais, um da IEL, um do Bloco, um do PAN e um do LIVRE. Portanto, e já na legislatura passada, 3 destes se apresentaram. Portanto, o PS e o PSD podem não estar apresentados, mas os outros estão. Claro que representam todos. Mas foram à votação ou não? Os da legislatura passada, sim, foram todos reprovados, embora um deles tenha tido aprovação para 4 partidos. Os desta estão todos na especialidade. João Chaves, quer fazer a sua pergunta? Depois Sim. Respostas? Depois Já nos conhecemos há uns tempos, o Palmeiras melhor, mas Henrique Neto também já tive prazer de estar com ele algumas vezes. E vou pedir desculpa, mas eu vou ser muito direto, como costumo ser. Aquilo que aqui foi dito, já o conheço, pelo menos desde que os conheço. E fui alertado exatamente para isso, desde que os conheço. Ou seja, alguma coisa está mal. E o que é que está mal, na minha opinião? É que aquilo que que eu ouvi foi para mim um lavar de consciência, porque finalmente, coisa que já não ouvi há bastante tempo, ouvi alguém a dizer aquilo que eu sinto há muito tempo, aquilo que muita outra gente sente há muito tempo, mas depois não saímos daqui. Palmeiras acabou por dizer, se tivermos uns bons líderes ou decentes, Paulo Moraes acabou por dar a resposta às questões todas que tinha posto antes. Líderes decentes, alguém conhece algum neste momento? Eu não conheço. E já são muitos e estou farto deles. Há uns tempos atrás fizeram-me lembrar uma coisa que eu não sabia, sinceramente. Um excelente ministro da Saúde, que eu, sinceramente, alguém que possa contrariar até agradecer, porque eu não sabia, foi um excelente ministro da Saúde, chamava-se Maldonado Bonelha. Maldonado Bonelha, sabem o que era? Eu não sou socialista. Sabem o que era em termos profissionais? Pai de serralheiro. Não, era um eletricista. Eletricista. Então venham mais eletricistas, que eu já estou farto de doutores e engenheiros. Eu acho que o que é necessário, quando há um bocadinho punha várias questões, as questões foram postas, foram com as armas que nós, de há anos, andamos a ser completamente desarmados. Rodam sempre à volta do mesmo. Os partidos e os movimentos partidários. Nós temos uma Constituição, que eu considero, já digo isto, o melhor livro de ficção alguma vez escrito em Portugal, e que é um livro que diz, a determinada altura, que vivemos numa democracia representativa com tendências a ser participativa. Ficou pelas tendências, porque a participativa, há uns tempos numa Assembleia em Sintra, com o tal Sr. Basílio Horta, que respondeu, vá lá, chamaram-me de demagogo, quando se pôs a questão da democracia participativa. Pois eu deixo aqui um desafio a todos, que é uma luta que já tem há muito tempo. E principalmente com 2 pessoas que eu respeito imenso e que sei que têm uns antecedentes políticos fantásticos. É a altura de criar, eu já tinha dito isto ao Paulo Moraes, digo agora a Henrique Neto, é a altura de criar um movimento de cidadãos,
Eu já sei que não querem ir para o governo, que não querem ir fazer nada disso, mas um movimento de cidadãos que pelo menos vá à Assembleia e comece a partir daquilo tudo. Porque aquilo que se anda a fazer, nós andamos a tentar arranjar uma espada de plástico para lutar contra canhões, que é aquilo que neste momento lá está dentro daquela Assembleia. Digo o que disserem, nós andamos a lutar com uma espada de plástico contra canhões autênticos que eles não querem largar nada do sistema. E a única pessoa que eu posso, não preciso de ajuda de ninguém, a única pessoa que pode fazer essa mudança, na minha opinião, chama-se cidadão. E quando os cidadãos começarem a acreditar que há alguém que de facto defende e acredita na própria cidadania, podem ter a certeza que se vai fazer uma revolução, não uma revolução como comumente se costuma chamar, mas uma verdadeira revolução, que é aquilo que eu acho que é necessário. Portanto, a minha pergunta é mais um desafio. Para quando é que querem avançar com um verdadeiro movimento de cidadania e que comece a pôr os pontos nos is de uma vez por todas? Ok, obrigado. Se quer agora responder a mim e ao João, depois tentem ser rápidos, depois os próximos que escreverem, peço também rapidez. Então, conseguimos acabar às 9h55. Eu queria só dizer uma coisa sobre aquilo que o Paulo Moraes disse. Ele falou de escândalos pequenos, médios, talvez até alguns grandes. Mas eu gostaria de não deixarem de referir um muito grande, que está a acontecer agora. A União Europeia, há 20 ou 30 anos, decidiu que a Europa deveria ter um sistema ferroviário em que os comboios pudessem entrar em todos os países, quer do leste, do centro, do sul. Portugal tinha uma bitola diferente, era um daqueles que estaria candidato a aproveitar. E decidiu pagar essas ferrovias, numa grande parte. No caso português, cerca de 70% do custo. Portugal, o Partido Socialista, durante 8 anos, depois de Sócrates realmente ter aderido a esse projeto europeu, o governo de António Costa resolveu que não, mantinha a bitola ibérica. Não fez grande diferença, fez umas tantas asneiras, mas este governo atualmente concordou e decidiu fazer a linha Lisboa-Porto, ou Porto-Lisboa, na bitola ibérica. Para isso, ela não é paga pela União Europeia. Vai custar cerca de 8 mil milhões de euros. Por isso é que eu digo que cuidado com os escândalos. Há pequenos, médios e grandes. Este é monstruoso. E, portanto, o governo português, ou os governos portugueses, isto foi PS e PSD, decidiram pagar em parcerias público-privadas, já devem ter ouvido falar em parcerias público-privadas, com os juros correspondentes em 20 ou 30 anos, a ferrovia que a União Europeia pagava se fosse em bitola europeia. E porquê é que é bitola ibérica e não é bitola europeia? Bom, 3 ministros do Partido Socialista disseram qual era a razão e um ministro da AD também disse. É para evitar a concorrência internacional. Ou seja, como nós temos uma bitola diferente da Espanha, que já mudou quase tudo, aproveitando os tais apoios europeus, os comboios internacionais não podem chegar cá. Claro que as exportações portuguesas também não podem beneficiar do futuro da ferrovia, um dos quais, para mercadorias, é transportar os caminhões a longas distâncias e poderem fazer os trajetos pequenos, que já acontece na Itália e na Suíça. Querem um exemplo do funcionamento do sistema democrático. Temos aqui eu tenho tentado insultar tanto quanto posso nos jornais, e tenho conseguido, apesar de tudo, insultar o ministro atual. Pensam que ele se preocupa. É provável que ele dorme melhor. Eu já usei todos os insultos possíveis, tendo uma certa educação. A minha mãe tem culpa disso. Temos, portanto, um
grande escândalo público. As pessoas estão... A Assembleia da República não quer ouvir falar em nada, como é evidente. Eu tenho um grupo de amigos que escreve para a Assembleia da República sobre isto, escreve nos jornais, eu próprio escrevo, farto de escrever sobre isto, ninguém quer saber. Porquê? Porque a Mota em Gil ganha os 3 concursos, empocha 8 mil milhões, os políticos vão para a Mota em Gil quando saem da política, ou pelo menos interrompem a atividade política, vão para a Mota em Gil. Qual é o problema? Nenhum problema. Sobre os partidos, a primeira questão, os partidos. Bom, quer dizer, eu não vejo grande diferença entre os diferentes partidos portugueses. Para mim são todos iguais. Esquerda, direita, centro. São todos iguais por uma razão muito simples, porque todos estão a comer da mesma lamela. Porque se não tivessem... Gamela, não, lamela. Porque se não tivessem, eram eles que mudavam. E diziam isto que eu acabei de dizer. Algum dos partidos na Assembleia da República sequer aceita isto. Eu mando para lá os textos, até da União Europeia. A União Europeia disse ao governo que lhe dava 3 anos, também não percebo 3 anos, para justificar a vitória ibérica. O que é que o governo fez? Subcontratou a uma empresa de advogados para responder à União Europeia. E arranjam razões quaisquer. Uma delas é realmente não ter a concorrência internacional. Portanto, eu não vejo, peço desculpa às pessoas que têm o seu partido, que é muito respeitável, eu também já tive. Mas, para mim, são todos iguais. A questão, como é que saímos disto? Eu sou um elogio em causa própria, é quase sempre pouco, mas eu costumo prever bem o futuro. Aliás, tenho aqui uma pequena coisa. Pensar Portugal foi uma moção que eu apresentei em 2000 a um congresso do Partido Socialista. Não me deixaram falar 10 minutos, diga-se, foi uma festa. Em que previ uma quantidade enorme de coisas, aconteceram todas. Para quem ler isto, é capaz de pensar que foi à bruxa, mas não. Há uma outra razão. Treinei-me quando era jovem, a partir dos livros do Toffler, O Choque do Futuro, a pensar o que é que ia acontecer no futuro. Isto é como tudo em treinos. A gente treina-se para fazer uma coisa, depois faz bem feito. E eu costumo prever. E, portanto, a minha previsão é que nós vamos continuar ainda durante tempo nesta desgraça em que vivemos e vai haver uma crise económica muito profunda em Portugal. E a partir da crise económica as pessoas não têm outro remédio senão revoltarem-se. E não é revoltar, não é agarrar em armas, é ou não votar, ou votar de outra maneira, vão fazer alguma coisa. Não é normal que não façam nada durante tantos anos. A crise económica é evidente. Para quem se quiser preocupar com a economia, 95% das empresas portuguesas são pequenas. Não crescem, não exportam, pagam baixos salários, morrem 70 mil por ano e nascem outras 70 mil. São compostas de cabeleireiros, tudo aquilo que os senhores veem nas ruas de Lisboa. Bom, nenhum país tem futuro económico com este modelo económico. Claro que a Alemanha também tem pequenas empresas, mas são industriais, trabalham para as grandes e as grandes exportam. É todo um circuito diferente. Cá são comerciais. As pessoas não têm emprego com um salário decente, inventam uma empresa. E depois estão ali, 1 ano, 2 anos, pedem os dinheiros, sobrevivem. Alguns até não sobrevivem mal, ganham o suficiente para a família, não é? Se os senhores forem pelas ruas de Lisboa, meterem o nariz e os olhos nas diferentes lojas, como é que se chama, cabeleireiros, manicures, etc., forem, que eu faço isso muitas vezes,
reparam que estão lá 3 senhoras dentro, com sorte uma está a trabalhar e as outras 2 estão a ler o jornal. Não há clientes para tanta gente. Até nos centros comerciais estão a vender a mesma coisa em frente uns aos outros. Mas nas ruas de Lisboa estão. Portanto, com este nível de competição num setor que não é propriamente de grande crescimento, que são as pequenas empresas, nenhuma economia se salva. Portanto, a crise económica não cresce, é evidente que a economia, por acaso, nos últimos 3 meses, cresceu qualquer coisa que se disse, mas foi um mero acidente. Não cresce, foi por força do dinheiro que a União Europeia está para cá mandar. Nós temos cerca de meia hora. Pronto, E, portanto, ok, se calhar, eu vou ser muito Paulo, rápido. e depois de seguida respondem, perguntam às 5 pessoas seguintes, tentam fazer em menos de 10 minutos para depois já ter para responder do vosso lado. As questões que foram aqui focadas, vou ser muito rápido. Questões de alteração à lei eleitoral só por pressão algo externa e é necessário que se faça, porque assim, já foi aqui dito, quem escolhe o cabeça de lista de Bragança, ou de Viana do Castelo, do PS ou do PSD, é o líder do partido. E depois escolhe a lista toda e todos se submetem ao líder do partido. E neste momento o líder dos maiores partidos portugueses fazem isso tranquilamente. Mas já, por exemplo, para escolher um candidato a Presidente da Câmara já não o podem fazer. Porquê? Porque tem a concorrência dos independentes. Ninguém no PS ou no PSD vai correr o risco de escolher um candidato à Câmara de Caminha que vá de Faro para lá. Isso já não é possível. E a nível das eleições parlamentares isso é possível. Por isso eu acho que temos que dar esse salto e só se faz com círculos uninominais. E depois, isto é uma das formas, tem que haver pressão política. Bom, e depois há outros aspectos em que muitas vezes aparece a pressão que não é política e que há bons exemplos. Recordo que nós nos anos, sobretudo nos anos 90 e no princípio do século, tínhamos um problema enorme de consumo de heroína em Portugal, os arrumadores de carros, etc. E esse problema ganhou uma tal dimensão que os próprios partidos acabaram por resolvê-lo em consenso e foram buscar, aliás, para a dirigente do IDT na altura, uma pessoa que até vinha do Partido Comunista, que é o João Golone. Ou seja, quando o problema era de tal dimensão que já ninguém controlava, em Portugal também às vezes resolvem esses problemas assim. Já ninguém consegue saber como sair daquele drama e, de facto, na altura, as políticas dos vários governos, do PS e do PSD, mas sempre com um dirigente que tinha vindo do Partido Comunista, resolveram, o problema da droga nunca se resolve, mas mitigaram muito um problema que existia. Todos nos lembramos que no final dos anos 90 não havia sítio onde não houvesse arrumadores de carros em quantidades enormes e era tudo gente essencialmente dependente da heroína e o fenómeno da heroína foi de facto, digamos, muito diminuído, felizmente, em Portugal. Por isso, eu acho que só se avança em Portugal, ou quando o problema é de uma dimensão tal em que, em desespero, a sociedade tem que ir buscar alguém competente, que é uma raridade na gestão pública portuguesa, porque quando o problema é efetivamente muito grande, ou então tem que haver alguma pressão, e eu julgo que se nós dessemos esse pequeno passo de passar para um sistema eleitoral de proximidade, seja lá qual for o sistema, podemos estar aqui a noite inteira, a tarde toda, a falar de sistema do irlandês, do dinamarquês, que são obviamente todos eles muito melhores, mas aqueles que são melhores, do meu ponto de vista, têm sempre a característica que é da proximidade e da identificação. É as pessoas saberem quem é o seu deputado ou o deputado em que votaram. Obrigado. Portanto, peço agora que a vossa pergunta demore 2 minutos no máximo para conseguirmos depois ter tempo para chegar às 19h55, mais ou menos, e fechar. Vasco. Portanto, a ordem que eu tenho aqui é Vasco, Eduardo Pessoa, Paulo Deus, Pedro Sequeira e Manuela. Portanto, Vasco. Eu sei, há bocado do sistema eleitoral, o Paulo Moraes falou no sistema inglês e francês, que eu acho que são extremamente injustos. E eu recordo, agora não sei bem a data, mais ou menos em 1974, em Inglaterra, era o Wilson que teve menos votos que o Eduardo teve e foi eleito primeiro-ministro. Em França, bem, o partido que eu vou apontar em França não tem nada a ver com, mas é a realidade. Nas últimas eleições regionais, um determinado partido ganhou em 5 regiões à primeira volta, porque esse sistema francês é extremamente injusto, deu 2 voltas. Depois, para a segunda volta, os outros juntaram-se todos contra esse, e esse perdeu as 5 regiões. Eu acho que isto não é justo. Depois, portanto,
outro sistema absolutamente injusto, que é o americano, não é? Com o colégio eleitoral, não nesta, mas nas duas anteriores, o Partido Democrata teve mais votação que o Partido Republicano e quem foi eleito presidente foi o republicano. O nosso sistema, neste aspecto proporcional, acho que é muito mais justo que esses três, pelo menos. Ok, obrigado. Eduardo? Vou ser breve. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o Henrique Neto, porque foi sempre uma voz discordante, não alinhada em pensamento único no partido a que aderiu. E sempre fiel a si mesmo. Sou um grande apreciador das suas posições. Muito obrigado. Em relação àquilo que falou das bitolas, eu que trabalhei em Caminhos de Ferro, devo dizer que para resolver esse problema também há intercambiadores. Mas, pelos vistos, os partidos não querem saber de soluções técnicas. Querem é apostar e manter as suas posições, digamos, que lhes mais convêm, provavelmente pressionados por alguém. Não é? Em relação ao professor Paulo Moraes, nós estamos a 50 anos do 25 de Abril, 48 ou 49 da aprovação da Constituição. O artigo 189, acho que é 189 da Constituição, já fala nos artigos uninominais e até hoje não se fez nada. Porquê? Porque os partidos não querem. Não querem. E então os partidos mais pequenos então, nem querem nem ouvir falar disso. Eu quando estive na SEDES, como sabe o Henrique, houve situações que foram aproveitadas para pressionar, mas até hoje, nada. Como é que o professor Paulo Moraes vê a possibilidade dos círculos uninominais virem a ser, digamos, um facto de acordo com a Constituição? É que não é preciso alterar a Constituição, não é preciso alterar nada, é preciso cumprir. É preciso cumprir. Porquê é que não se cumpre? Os partidos estão contra o cumprimento da Constituição. Porquê é que o Presidente da República não se empenha nisso, por exemplo? Como uma força de pressão. Gostava de saber a sua opinião. Obrigado, Eduardo. Paulo, 2 minutos, por favor. Rapidamente, colocar esta questão. A crítica aos partidos tem que ser bem enquadrada. Os partidos políticos têm um enquadramento cultural, em Portugal tem problemas graves. Temos um problema de ligação entre oligarquia e democracia. Desde o final do século XVI, desculpem, XV, com a morte de Dom João II, o sistema que se criou aqui em Portugal é oligárquico parasitário. E, claro que isto é uma simplificação, e desculpem a simplificação, mas a reflexão que eu vos levanto é esta. Vamos ligar a ideia de oligarquia que atravessa todos estes séculos e passa pelos partidos da monarquia constitucional e pelos republicanos que eram ferozes antidemocráticos, com exceção do Partido Socialista Português, desculpa a promoção, e outras pessoas extraordinárias, como é o Jaime Cortesão e tantas pessoas notáveis. Só para vos referir o seguinte: temos um problema cultural que o Lessa de Queiroz fez ali uma excelente sátira e que infelizmente está presente agora. Quando vós falam da questão dos partidos, temos que pensar que os partidos não são o problema. Se fossem os partidos o problema, então nós já tínhamos resolvido de outra maneira. Os partidos refletem a sociedade e a sociedade, os movimentos sociais que temos, refletem a sociedade. Porquê é que não aparece esse movimento milagroso? É para que estão as pessoas aqui a propor para resolver os nossos problemas. Outra questão, e peço desculpa, os 2 minutos são curtos, mas eu vou só dizer também outra questão. É a questão que o nosso colega salientou, que é a proporcionalidade. Para mim, tem que haver uma representação nacional, um círculo nacional, que faça com que cada voto de cada pessoa vá contar efetivamente. Depois, a forma como podem fazer um mix com a questão dos uninominais é uma discussão aberta. E outra questão que eu quero levantar também sobre esta questão. Nós temos de ter contratos eleitorais, com direitos e deveres. E esses contratos eleitorais depois têm que ser devidamente analisados
E os representantes políticos, seja de movimentos, seja de partidos, têm que responder perante eles. E a última nota, eu mantenho-me no meu partido, luto dentro dele para tentar fazer vingar todas estas ideias e não penso de forma alguma sair dele. Okay. Obrigado pela consideração. Agora todos têm cumprido a promessa dos 2 minutos. Pedro? Ok, tentar cumprir também. Tinha aqui trouxe um livro que era numa livraria para apresentar uma citação a Eurico, ele não veio. Eu vou falar um bocadinho sobre a parte dos sistemas eleitorais. Pegando na questão dos Estados Unidos, de facto o Trump teve menos votos quando foi da primeira vez. Isso é algo que pode acontecer em Portugal também. Mas na última legislatura, o CDS teve mais votos do que o PAN e do que o LIVRE e não está lá. Nunca aconteceu entre os 2 primeiros, mas foi por acaso. Pode acontecer facilmente, basta estarem equilibrados e isso pode acontecer. Eu gosto muito de um sistema que é o dinamarquês, que tem uma espécie de círculo nacional, embora depois os deputados sejam eleitos pelos locais, e posso dizer que odeio o sistema alemão. E vou só contar-vos 2 coisas sobre o sistema alemão, e isto é mais um comentário, depois se quiserem dizer alguma coisa, que é a primeira. Na Alemanha, neste momento, há 736 deputados, sendo que há 299 foram eleitos em círculos uninominais e podem concorrer independentes. Sabem quantos independentes é que foram eleitos? 0. Ok? E na última foram 0 também, e se calhar nos últimos, desde a Alemanha Ocidental, desde depois da Segunda Guerra, se calhar foram eleitos uma meia dúzia. Portanto, no local isso funciona porque ele depois, de facto, vai ser presidente da Câmara e vai ter poder. Um deputado sozinho lá vai fazer o quê? Num sistema proporcional em que é preciso haver coligações e por aí fora. E há outra coisa ainda mais impressionante que é, neste momento na Alemanha, a pessoa que é eleita no nominal e ganha, não interessa se é com 20%, se é com 25%, acontece com 25% às vezes, porque há muitos partidos, é eleita. Mas isso depois traz bastantes problemas, que eu precisava de 3 horas para contar. Na próxima eleição isso já não vai acontecer. Ou seja, eu recebo 25% dos votos, o segundo lugar recebe 20%, o outro recebe 15% e por aí fora. Eu posso não ser eleito se o meu partido não tiver os votos nacionais suficientes para justificar a minha eleição. Que é para vocês verem o impacto que eles dão, ou o que é que eles valorizam dos círculos uninominais. Parece, à primeira vista, que vai ser uma solução para tudo, mas depois, de facto, tem muitos problemas. Já agora, sobre a Irlanda, nas últimas eleições votaram 62% das pessoas, estou a ver aqui na Wikipedia, foi mais ou menos o mesmo que em Portugal. Portanto, essa questão de escolher deputados, acho que é positivo, mas também depende de como é que se faz, porque só por si não é milagroso. Uma bala dourada. Manuela, portanto, você é inscrita? Sim. Isto é muito difícil em 2 minutos. Muito obrigado. Eu peço desculpa, cheguei atrasada, eu não pude chegar antes. Não é para já, a mudança não vai ser para já, mas há dois conceitos, ou queiram chamar, que ninguém disse ainda, nem tocou. Jovens e educação. E eu, pelo menos, não sei se podem ter falado antes, mas desde que eu aqui estou. Eu tenho imensa esperança. A mudança não é para amanhã. Não é para amanhã. Mas a mudança está a acontecer. A mudança está a acontecer. E eu não gosto de ouvir falar que os partidos são todos iguais. Peço desculpa. Não são todos iguais. Os líderes não são todos corruptos, incompetentes, tendenciosos, de má fé. Não são. Agora, enquanto nós tivermos um país em que, de facto, a cidadania nas escolas não é verdadeiramente praticada, não vamos lá. Eu provavelmente tenho este meu feitio assim porque eu andei numa escola privada, que é o Liceu Francês de Lisboa, não tem problema nenhum dizer, eu andei lá 14 anos, saí em 71, e os meus pais puseram-me lá por 2 motivos. Porque conhecia o diretor e o diretor fez uma redução como se o meu pai trabalhasse na escola para ter dinheiro para eu lá estar. E o outro é que o meu pai não queria que eu fosse para uma escola pública em que me faziam dizer olá ao Salazar e rezar. E eu não sou batizada sequer, portanto tenho 71 anos. O meu pai não me batizou. Filha, se quiseres depois, escolhes tu. Mas isto para voltar ao ponto, eu peço desculpa, não sei quantos segundos é que já utilizei. Um minuto. Que bom. Eu efetivamente sou mesmo esperançosa, eu não digo isto. E por isso eu estou aqui, porque eu não desisto de ouvir as pessoas. Mas, neste momento, eu já pertencia aqui, pessoas que me conhecem. Já estive, enfim, tentei muitas coisas, muitos movimentos, não é? Mas, na realidade, isto passa por uma educação para a cidadania pela prática. E as pessoas perceberem que cada um de nós individualmente tem deveres, que é isto que
E também têm direitos. Mas os deveres, as pessoas dizem direitos e deveres. Não, eu digo deveres e direitos. Se nós não nos empenharmos, eu vou dar um exemplo super concreto e incrível, e são 20 segundos talvez. Agora me passo não sei o quê, o navegante, já sou sénior, portanto é grátis, mas eu perdi ou roubaram, não sei. Tive que fazer outro. E depois tinha um papelinho para ir buscar. E quando chego, estavam 3 guichês, isto no metro do Marquês de Mol, e o guichê que dizia entrega de cartões, não tinha lá ninguém. Tinha lá uma coisa, entrega de cartões, no vidro, ninguém. Estavam 2 pessoas e estavam tipo 120 pessoas à minha frente, com o número. Bom, eu tinha mesmo, precisava do navegante, e tinha tempo, e fui esperando. Esperei 40 minutos, não andou um número do, digamos, do placar para levantar cartão. E havia um segurança, e havia uma tira, eu passei por baixo da tira, os meus consultadores, calma, o que é que vai fazer? Calma. Livro de reclamações, se faz favor. Mas a senhora que estava num daqueles guichês, já vai uma... O que é que lhe fizeram? Eu quero o livro de reclamações, não tenho de dizer o que é que fizeram, se faz favor. Lá vem uma funcionária que não sei de onde veio, traz um livro de reclamações, tenta perceber porque é que eu quero o livro de reclamações. Isso eu não tenho nada a lhe dizer, eu só tenho que preencher o livro de reclamações. Desculpa, estamos a perder tempo. Mas se quiser eu digo-lhe. E expliquei. Preenchi o livro de reclamações. O que é que eu disse? Em 40 minutos, tinha o meu ticket, tinha a hora, tinha o número, fiz a foto, não tinham chamado uma pessoa para dar os cartões. Agora, onde é que eu vou chegar à cidadania, à falta de educação e tudo mais? Quando eu passo debaixo da tal fita de segurança, eu fui insultada. Está a querer resolver o seu problema, daqui a bocadinho já vou chamar. Eu não quero passar à frente de ninguém. Bem, a verdade é que 10 minutos depois começaram a chamar as pessoas para passar os cartões. Em 10 minutos foi-me embora, toda a gente estava à minha frente. Isto pode parecer, mas isto é importante para as grandes questões de sistema eleitoral. É importante. Porque é o nosso dia-a-dia. É o que nós fazemos com o nosso dia-a-dia. Se eu vir garrafas que estão em cima daquelas coisas da eletricidade, não sei o quê, eu pego nas garrafas de cerveja vazias e eu levo para um sítio onde deva pôr as garrafas. Não, a maioria das pessoas o que é que faz? Que porcaria! Lisboa está uma porcaria! Pois, mas o que é cada um de nós? Sim, senhor, e depois escrevam um e-mail. E depois para a junta de freguesia. E depois... Portanto, eu tenho sempre uma postura muito otimista. Houve aqui, desculpe, eu não o conheço, mas alguém falou na questão de... Acho que foi este colega amigo, Vasco, que falou no Presidente, e nos poderes presidenciais e na Constituição, e no cumprimento da Constituição. Esse é outro ponto absolutamente fundamental. Lamentavelmente, os últimos 8 anos, ou 9 anos já, quer dizer, foram, na minha modesta opinião, um descalabro, uma vergonha, uma indignidade que nós tivemos que aturar, mas lamento dizê-lo, não é? Mas antes disso, embora do ponto de vista pessoal, de atitude, sim senhora, havia uma atitude mais séria e mais digna, mas eu pergunto-me se todas as pessoas que estão em cargos onde deveriam conhecer a Constituição, muito sinceramente, eu pergunto-me se a conhecem. Quer dizer, e acho que me fico por aqui agora. Eu estou otimista, francamente. Estamos sempre a melhorar. Cada dia há qualquer coisa melhor. Okay, obrigado. Peço então que o Paulo e o Henrique respondam. Peço brevidade, porque estamos de facto aqui 14 minutos. Talvez 6 minutos cada um de vós. 6, 7. 2 pequenas notas. Primeira nota. O ser humano não é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. E todos nós temos erros. Portanto, não devemos, e ressaltou das intervenções aqui, o desejo da perfeição. Não é? No modelo eleitoral ou todas as outras intervenções. Nós temos que procurar o que é melhor em circunstâncias determinantes, aquelas que vivemos, sem a perfeição, porque essa não existe. Queremos é que melhorar. E quando se fala das leis eleitorais é porque é uma coisa central, sem o que não há solução. Não há democracia, há uma solução, mas não há soluções democráticas.
Foi dito uma coisa que é muito cara para mim: cidadania e educação. Eu escrevo sobre isso, sei lá, há 40 anos, porque tive um professor excepcional quando eu tinha 7 anos, 8 anos. Me ensinou coisas para a vida. E, portanto, eu tenho uma grande... centro muito na educação e na cidadania. E também falo-vos para vos mostrar que nós não somos perfeitos. A educação em Portugal é dominada pelo ensino superior. O ensino superior tem mais dinheiro, tem mais regalias, tem mais tudo. Porquê? Porque os ministros são licenciados e doutorados e defendem aquilo que sabem e que querem resolver os problemas que conhecem. Se calhar estão aqui pessoas universitárias que ficam zangados comigo, mas assim. Ora, eu acho que a mudança de cidadania se faz nas creches e no pré-escolar. Ando a dizer isto há anos. Quando vejo que não há pré-escolar suficiente, que as crianças, quando eu vou ir para os bairros, às 10 da manhã, jogar futebol na rua, não vão ao pré-escolar. Depois chegam aos 7 anos, os filhos dos pobres olham para os filhos, para os colegas, que conhecem cinema, computadores, que foram ao teatro, etc. E são dois mundos diferentes, e o que é que eles ficam? Ficam marginalizados para a vida. Portanto, o investimento tem que ser feito nas creches e no pré-escolar. Porque é aquilo que a gente fica a recordar para a vida. Os velhos, então alguns não da minha idade, mas próxima, sabem que aquilo que a gente se recorda ainda era quando era jovem. Aquilo que nos ensinaram aos 4, aos 5, aos 7 anos é aquilo que a gente ainda hoje vai seguindo. Portanto, a grande revolução que nós precisamos é do pré-escolar. E de uma educação, lamento, totalmente diferente. O que é que se faz na escola? Portuguesa e nas outras. A alemã e a japonesa, que fogem um bocadinho disso. O que é que se faz? Ensina-se conhecimentos. Técnicas, física, matemática, geografia, etc, etc. Quem é que ensina? Comportamentos. Onde é que as pessoas passam a comportar seriamente, honestamente, criteriosamente, respeitosamente, chegar a horas? Onde é que se aprende? Deveria ser na creche e no pré-escolar. E algumas crianças, muitas, felizmente, cada vez mais, já têm esse privilégio, mas não a grande maioria dos portugueses. E, portanto, o conhecimento que é dado nas escolas não chega. Porque quando eu vejo na televisão aquelas turbas de pessoas irem ali entre a polícia para o campo de futebol, não é? Estão lá carradas de doutorado, de licenciados, de gente fina. Henrique, podes ter 5 minutos? Porque quero fechar hoje. Quem é que lhes ensinou comportamentos? Ninguém. Bom, como temos que ir embora, eu nem os 5 minutos esgoto e naturalmente muitos aspectos gostaria de comentar, mas não há tempo e peço desculpa naturalmente por isso. Mas queria só dar 2 notitas muito curtas face ao que foi dito. Uma é a questão do sistema eleitoral ser justo ou não ser justo, e recordo-me uma discussão em que eu participei, eu próprio, já há alguns anos, quando o Marcelo era presidente do PSD e o António Guterres, secretário-geral do PS, houve uma tentativa de fazer uma mudança da lei eleitoral e houve muitos debates, eu participei em alguns, enfim, não há tempo para estar aqui a documentá-los, mas realmente houve muitos debates e muita gente aprendeu muita coisa, foi um processo enriquecedor. E depois houve até documentação que na altura o SETAP, que era o Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral, criou e está disponível. Portanto, se forem à net conseguem obtê-la. Hoje já não se chama SETAP, é a Direção-Geral da Administração Interna. E na altura, quer da parte do PS, quer da parte do PSD, sobretudo o António Vitorino era muito defensor disso,
estavam muito inclinados para implementar em Portugal o sistema alemão. Era essa, digamos, a tendência maioritária, mas, e portanto, não temos tempo para fazer esta discussão, mas tudo acaba sempre por nós decidirmos se queremos um sistema proporcional, como aliás a Constituição Portuguesa exige, ou não. Mas nós, nas autarquias, não temos um sistema proporcional. Um Presidente da Câmara pode ter 25% e não deixa de ser Presidente da Câmara por isso. Mas temos de saber se queremos um sistema proporcional ou não. E depois todos são justos porque são iguais para todos. Vamos ver, Inglaterra é a democracia mais antiga do mundo, tem um sistema não proporcional e é verdade que os exemplos que deu, um primeiro-ministro pode não ter maioria e ser primeiro-ministro, mas eu não usaria tanto a palavra justo, que já usei eu próprio. A questão justa é sempre justo porque no dia em que vão votar é igual para todos. Portanto, essa justiça está garantida. Podemos aceitar a proporcionalidade ou abdicar dela. E eu hoje acho que em Portugal é preferível valorizar mais a proximidade do que a proporcionalidade. Pronto, isto é um ponto. Quanto a uma questão que eu não gostava de deixar de falar, que é a questão do otimismo e pessimismo. E eu ando nestas conversas com cidadãos, com pessoas livres, há muitos anos e continuo a andar, não obstante achar que a situação está muito má. Apesar de tudo, até pela minha idade, o Henrique é um pouco, tem outra experiência que eu não tenho, e recordo-me que meu pai, antes de 25 de Abril, era do MDP e não era possível, do movimento democrático para os mais novos, não é? O MDP, que era um movimento de oposição, e o que nós estamos aqui a fazer não era possível em 1970. E muitas vezes eu falo, quer em casa, quer com os amigos, apesar de tudo, prefiro estar sempre, digamos, a bater muitas vezes com a cabeça na parede, não é? Tentar que a água mole em pedra dura faça alguma coisa, mas prefiro, apesar de tudo, estar aqui a conversar tranquilamente com os amigos, e agora vou jantar também tranquilamente, do que estar em Caxias, como acontecia antes do 25 de Abril. Portanto, esse dado, apesar de termos uma democracia, como eu disse no início, muito, muito, muito imperfeita, apesar de tudo eu vou sair daqui, vou jantar tranquilamente com amigos, e não estou a dormir em Caxias, que provavelmente era o que aconteceria se estivéssemos no tempo da ditadura. Eu só devo 30 segundos só Tem mesmo que ser, esclarecer tem mesmo uma que coisa que é técnica. Os intercambiadores na ferrovia não resultam porque só dão para pequenas distâncias, ou distâncias relativamente pequenas, mas principalmente porque nenhuma empresa estrangeira, espanhola, francesa, inglesa, compraria um comboio especial apenas para o mercado nacional. E, portanto, ninguém iria usar os intercambiadores, porque seríamos os únicos. Além de que quem os fabrica para fazer só para um só custaria uma fortuna. Mas desculpa lá, há aqui uma coisa que é assim. Temos que fechar mesmo. Se essa decisão Falamos depois lá fora, está bem? Obrigado. Vamos só fechar a sala que é para conseguir fechar a outra. Obrigado por terem presentes.